Salve, galera. Bom, faz um tempo que eu não gravo vídeo, mas basicamente por causa do meu trabalho, tá bem corrido as coisas, então tá conseguindo gravar. Mas no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre agendamento de tarefas no Node. Mas por que tive essa ideia, né? Primeiramente porque no meu trabalho eu tenho que agendar algumas tarefas que têm que ser executadas. E basicamente essas tarefas que são agendadas fazem a extração de certos dados, então foi uma ideia que eu tive, tipo assim, por que não gravar como agendar a tarefa para ser executada no lado do Node, né? Então para isso a gente está usando uma aplicação aqui em Nest, né? E nessa biblioteca, nesse microserviço que é do Nest, a gente instala uma biblioteca chamada Scheduling Module, que é basicamente a biblioteca que vai permitir que você agende tarefas. Então, basicamente, você faz o npm install dessa biblioteca aqui, @nest schedule. No módulo raiz do seu Nest, você adiciona ela nos imports, né, que seria esse schedulemodule.forRoot. E basicamente, caso você já tenha um serviço bem definido, você só vem aqui nos seus providers e anota ele aqui, schedule service, e coloca ele numa rede de dependências. Só de você colocar ele aqui e ele ser um serviço do tipo agendável, né, vamos dizer assim, que você consiga programar para rodar de tempos em tempos, o próprio Nest já vai se encarregar e já vai executar ele. Então, por exemplo, nessa classe aqui, né, para fazer isso, primeiro você tem que ter essa anotação aqui do cron, né. O cron é basicamente uma anotação que você vai passar, que vai dizer de quanto em quanto tempo essa função anotada com @cron tem que rodar. E ela pode ser de forma síncrona ou assíncrona. Aqui ela tá só como síncrona, porque eu não pensei em nada para adicionar de forma síncrona, mas basicamente ela pode ser das duas formas, tanto síncrona quanto assíncrona. Então nesse primeiro ponto aqui nessa linha 8, eu coloquei que essa tarefa aqui é para rodar a cada 45 segundos. Então basicamente que ele vai dar esse logger, que essa tarefa foi executada a cada 45 segundos. Então basicamente eu agendei uma função para ser rodada a cada 45 segundos. E logo na linha de baixo, eu fiz a mesma coisa, porém utilizando os enums de tempo do próprio Nest. Então o próprio Nest aqui, desse scheduler, ele te provê um enum com vários tempos aqui. Então, pode desde o que eu já tinha colocado, que é 30 segundos, quanto 3 horas, 4 horas, 5 horas. Aí tá aqui a cada dia às 10 da manhã, aí aqui a cada dia à meia-noite, aqui a cada hora, a cada minuto, a cada quarter, a cada second, ou seja, a cada segundo. Então ele te provê vários dados, né? Não dados necessariamente, vários horários para que essa tarefa possa ser executada. Mas vamos lá, como que eu posso agora executar essa tarefa de forma dinâmica, né? Então, vamos pensar assim, eu tenho uma API, eu quero que toda vez que eu mandar uma request para minha API, ela crie um novo job, um novo serviço que vai ser executado de tempos em tempos, né? Então, para isso, eu criei essa controller aqui, que eu tenho esse método post. Nesse método post tem essa função chamada addCronJob, que recebe como parâmetro da minha request o nome do meu serviço que vai ser executado e o tanto de tempo, que é seconds. Então, basicamente, aqui eu coloquei esse this.createScheduleService, que é um serviço que eu criei, que faz uso daquele cron. E aí eu chamo essa função que chama addCronJob, passando o nome e os segundos. Bom, mas antes disso, como meu canal não tem patrocínio, então eu sou meu próprio patrocinador. Então, galera, eu tô desenvolvendo uma marca de roupa aqui que chama Made for Devs, porque o próprio nome diz, né? Foi feita para desenvolvedores. Então eu já tô aqui com essa minha camisa aqui, Keep Calm and Don't Break Production. Essa camisa aqui, gente, é 100% algodão. É feita pela própria Reserve e é entregue na sua casa. Então, basicamente, hoje eu tenho algumas camisas. Então tá aqui, frete grátis, acima de R$300. Alta qualidade, são algodão premium. E até 6 vezes sem juros no cartão de crédito. Envia para todo o Brasil. E aqui, por enquanto, a gente tem algumas camisas, que é essa sudo RMRF, quando você tem que apagar tudo de forma recursiva, né? A que eu tô usando agora. Essa aqui, Keep Calm, Don't Break Production. Essa outra aqui, In Case of Fire, Git Commit, Git Push and Leave Building. Ou seja, tipo, comita, manda pro remoto e vaza. Essa outra aqui, que é muito comum para quem é dev, né? Que é essa reunião poderia ser um e-mail. Essa outra aqui, que é uma camisetinha do Python, então uma pessoa programando e o Python vindo por cima da tela. Essa outra aqui que é bem daorinha também que curti fazer foi a There's No Place Like Localhost, ou seja, 127.0.0.1, ou seja, localhost. Essa aqui que é um pouco mais minimalista, que é só um computadorzinho e aqui o nome da loja, que é Made for Devs. Essa aqui que foi uma das que eu mais curti, que é May the First
be with you. Aí ele tem um git push /force, porque às vezes a gente acaba fazendo algumas cagadinhas no remoto e só dá para subir o código com git push /force. Então por isso may the force be with you com o git push /force. E por último, mas não menos importante, nossa camisa de não fazemos deploy na sexta-feira, que é um deploy on Friday, que tem o Friday riscado em vermelho no final. Então eu vou deixar o link da minha loja aqui, ó, reservainc/made for devs. Compra sua camisa lá e mostra que você é um dev. Bom, mas agora voltando pro código, né? Então aqui, quando eu quero criar basicamente um serviço que seja agendável, eu passo o nome dele e a quantidade em tempo, né? É o que eu quero que esse serviço rode. Então basicamente eu fiz um serviço com isso. Então bora pro serviço. Então aqui, né? O que eu fiz nesse serviço, se você for ver, né? Essa função aqui a gente chama lado de fora, né? Mas basicamente aqui eu tô fazendo a chamada do Scheduler Registry. Lembra que no módulo raiz do Nest a gente acabou anotando um cara aqui no imports seria esse aqui, o Scheduling Module for Root. Basicamente, quando a gente... Deixa eu abrir aqui o serviço. Quando você coloca na sua classe, né, para ele usar o registry, ele tá pegando aquele módulo que você anotou na raiz e construindo a sua classe com ele, porque ele é uma dependência da sua classe. Então, toda vez que você precisar adicionar um agendamento de tarefas, você tem que cadastrar ele no módulo raiz do seu Nest e construir a sua classe que vai fazer o uso dele, porque você consegue colocar a sua caixinha, que seria o seu código, dentro do módulo do registry do scheduler. Então basicamente aqui eu só anotei minha classe como uma classe injetável, né, para o Nest conseguir construir ela de forma dinâmica. Estou usando dois serviços aqui, que é o HTTP Service e o Scheduler Registry. Por que disso? Eu pensei aqui para quando eu adicionasse uma chamada, né, eu fizesse uma chamada HTTP. Então a cada 45 segundos, por exemplo, ele vai fazer uma chamada HTTP, então por isso tem esse HTTP Service aqui. Mas sobre o método que a nossa classe chama, né, que a controller chama o nosso serviço, é esse add_cron_job. Então basicamente aqui a gente recebe os dois parâmetros, né, de novo, que é o nome do serviço e quanto tempo ele vai rodar. Aqui eu criei essa classe que é a cronjob. Essa classe cronjob, ela tem, primeiramente, né, obrigatório, seriam esses dois parâmetros, né, na verdade são esses dois parâmetros, que basicamente é quando que essa classe tem que rodar, ou seja, de quanto em quanto tempo esse serviço vai ser reexecutado, que é o primeiro parâmetro, que é esse daqui, e o segundo vai ser a função que essa classe vai executar. Então, no caso, eu estou passando uma função anônima aqui, ou seja, ela não tem nome, dentro do próprio construtor dessa classe. Essa função ela vai fazer duas coisas, né? Uma, ela vai mandar uma requisição, que seria essa aqui, essa list objects. Basicamente, essa list objects é uma API pública que você pode listar objetos. Então, só eu coloquei ela porque é uma API pública e dá para usar aqui no vídeo, né? Então, eu vou fazer uma listagem dessa API, eu vou buscar, dar um get nessa API, vai me listar alguns dados. Então, aqui eu faço um this.listObjects.subscribe. Cara, por que eu estou usando subscribe? Porque eu decidi nesse vídeo usar o que é a programação reativa, né? Que é o RxJS. Basicamente, tipo assim, é uma programação orientada a eventos. Então, nesse caso, pensa que eu estou mandando uma requisição para fora. Então, tipo assim, se ela não fosse reativa, ela seria com assim que await. Então, eu daria tipo um await, this.get e a URL. E esse await ficaria esperando o retorno da minha requisição. Quando eu faço com uma programação reativa, basicamente ela se torna orientada a eventos. Então eu faço o envio dessa minha requisição e eu aguardo a resposta dela, tipo assim, eu cadastro um evento para receber essa requisição. E quando esse evento chegar, eu continuo com o processamento. É como se fosse um await, só que assim, tipo, não tá explícito, assim dizer. Então basicamente eu faço esse get aqui para API, eu faço esse pipe, que é tipo a função que eu vou acompanhar o evento quando ele chegar. Então, basicamente, ele retorna esse pipe. Então, aqui eu faço um this.listObject.subscribe, ou seja, eu quero que quando esse evento chegar, eu quero que você repasse ele para mim, por isso que eu dou esse subscribe. E esse next erro é assim, ó, se o evento chegou com sucesso,
ele vai cair nesse next. Caso contrário, ele cai nesse error. Ele faz o erro da mensagem. E dado que tudo isso deu certo, essa requisição e essa criação desse agendamento, eu chamo ele de job, então aqui eu estou cadastrando uma função que vai ser executada de tempos em tempos, e essa minha função faz uma chamada para uma API. E tudo isso, depois que eu crio isso, ele me retorna esse job, que é essa função que vai ser executada. E aí, dado este job, lembra que eu falei do task registry, que é aquela módulo que a gente registrou no Nest? Eu basicamente vou pegar aquele módulo e chamar a função que chama add_cron_job. Nessa add_cron_job eu vou pegar o nome do meu job que eu quero colocar e essa função que eu acabei de criar aqui em cima, que é aquela classe cron_job, que tem os dois parâmetros, de quanto tempo e a função anônima. Aí eu adiciono esse cara no meu registro de tarefas que podem ser rodadas, eu dou um start nela. Ou seja, dado que eu já adicionei ela, eu dou um start, tipo assim, ó, Nest, pode seguir em frente, tipo assim, vai rodando essa tarefa de quanto tempo for necessário. E aí, por último, dou um warning e retorno essa mensagem pro cara que chamou essa minha API. Então, bora rodar esse cara. npm start. Vou pegar uma água, tomar uma aguinha aqui. Hidratem-se. Guardar aqui, rodar. Deixa eu abrir a aplicação aqui. Essa requisição marota. Isso aqui, ó. Comprar pão é a nossa tarefa. Mentira, nessa não. A nossa tarefa vai ser essa aqui, ó. API call 1 e cada 10 segundos, né? Ou seja, o nome da minha tarefa vai ser API call 1 e ela vai ser executada a cada 10 segundos. E lembra que a gente tinha colocado um serviço para rodar? Que era aquele primeiro que eu mostrei no projeto? Que era exatamente este cara aqui, ó. Lembra que eu falei que assim que a aplicação subisse, o próprio Nest ia ficar encarregado de rodar esses caras? Então, basicamente, esses dois logs aqui, ó, foi isso que aconteceu. Eu criei um serviço que não é chamado por ninguém, o próprio Nest se encarrega dele. E a hora que só de eu ter colocado ele aqui como providers, que é esse Scheduler Service, que é esse cara aqui, ó, o próprio Nest já identificou que isso aqui é um cara, não o Nest, né, o Scheduler, né, mas que por baixo do espanto tá o Nest rodando, né. Ele tem que ser executado a cada 45 segundos, e esse logo abaixo a cada 30. Então aqui no nosso log a gente vê que, ó, ele foi executado a cada 30, ou seja, 2 vezes, e esse aqui vai ser executado de novo a cada 45 segundos. Então o próprio Scheduler já entende que isso tem que acontecer. Mas agora vamos para a parte legal, que é a nossa chamada da API. Ó, rodou aqui de novo. Então aqui na nossa API eu vou chamar de o nome do nosso tarefa de API call 1 a cada 10 segundos. Então eu vou dar um send aqui. A gente viu que ele até colocou aqui, ó. Job API call 1 foi adicionada para cada minuto, a cada minuto de 10, ou seja, quando der 1 minuto, ele vai rodar no 10º segundo desse 1 minuto. Então aqui a gente consegue ver, ó. Aqui, ó. Que ele deu o warning que ele adicionou e aqui já foi a própria execução dele, né? Então esse aqui é o log daquela chamada de API que eu tinha comentado. Lembra que eu falei que eu criei eu fiz uma chamada, essa chamada ela vai criar um evento e é o meu serviço vai se inscrever no resultado deste evento. Então basicamente é isso aqui que foi o log. Então basicamente é isso. Então se eu tentar criar um novo serviço com esse mesmo nome, o que acontece? Ele dá um erro. Por que ele dá esse erro? Você não pode criar 2 agendamentos com o mesmo nome. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, 2, ele vai criar um novo agendamento. Então aqui ele já até colocou aqui, ó. Aqui, ó. Job 2 foi adicionada a cada 10º segundo do minuto. E aqui foi o que a gente falou aqui, ó. Cron job with given name, API call 1 already exists and ignored. Ou seja, eu não posso adicionar 2 serviços com o mesmo nome. E tem um ponto muito interessante disso daqui, tá? Dessa parte de agendamento de tarefas. Se eu matar essa execução, ó, vou matá-la aqui agora, ó. Deixa eu finalizar? Sim. Se eu rodar de novo, todo esse agendamento que eu criei aqui, ele se perdeu. Porque esse agendamento, ele é feito em memória. Então, quando eu mato o meu serviço, ou por algum motivo o meu serviço morrer, todos esses agendamentos que eu fiz, eles somem.
Então, para isso ser persistido, você tem que gravar isso no banco de dados. Deixando isso como lembrete porque, né, é bom deixar tudo bem claro. Mas a gente pode deixar isso para essa parte de gravar no banco de dados e a hora que eu matar a aplicação, voltar aos agendamentos numa segunda parte do vídeo. Vou até anotar para gravar isso. Mas basicamente é isso, gente, que eu queria falar sobre esse vídeo, que é um vídeo bem rápido, explicativo sobre agendamento de tarefas. Então, tamo junto, deixa o like, se inscreve no canal se não é inscrito ainda e tamo junto.